Você já pensou em trabalhar como advogado nos Estados Unidos, mas não sabe por onde começar? Hoje vamos conversar com a Daniele, que fez esse processo e conseguiu. Se você sonha exercer a profissão de advogado aqui nos Estados Unidos, fica até o final desse vídeo, porque isso pode mudar o seu futuro. Na Conversa de Imigrantes, você vai conhecer a história da Dani, que validou o diploma e hoje atua como advogada de sucesso aqui. Se você não me conhece ainda, muito prazer, eu sou a Cíntia, sou corretora de imóveis aqui no Texas e eu ajudo imigrantes não somente a comprar a sua casa, mas sentirem-se em casa e prosperarem. No episódio de hoje, vamos falar com você, advogado que tem o sonho de vir trabalhar aqui nos Estados Unidos. Dani, muito obrigada por estar aqui conosco. Claro, linda. Se apresenta um pouquinho, fala um pouquinho de você antes da gente entrar nas perguntas. Eu sou advogada de imigração aqui nos Estados Unidos, sou advogada no Brasil, eu sou licenciada no estado de Nova York, aqui no Texas também. Eu tenho atuado aqui no Texas desde 2012, então um pouquinho mais de 13 anos aqui nos Estados Unidos. Me conta primeiro um pouquinho como que foi a sua vinda para os Estados Unidos. Se você veio já para ser advogada ou aqui você, enfim, despertou esse interesse. Conta um pouquinho aqui sobre a sua trajetória aqui, mudando do Brasil para os Estados Unidos. Então, meu marido é pastor metodista lá no Brasil e ele veio para os Estados Unidos para fazer mestrado e aí nós tínhamos uma filha de 3 meses quando nós mudamos aqui para os Estados Unidos. Depois de 2 anos, nós decidimos ficar. E depois que nós decidimos ficar, é que eu tive que fazer a decisão qual seria a área que eu iria atuar aqui nos Estados Unidos. E eu sou advogada no Brasil também, então eu estava pensando em fazer uma coisa diferente, mas aí decidi manter a área do direito. Aí eu tive que pensar no caminho que eu teria que tomar para ser uma advogada licenciada aqui. Então você estava com uma bebê, uma criança pequena ainda, né? Quando nós viemos para cá, Quando sim. vocês vieram para cá. E quando você decidiu tomar essa decisão, ok, vou procurar saber o que eu tenho que fazer para ser advogada aqui nos Estados Unidos. Você também ainda tinha uma criança pequena. Qual era a idade das crianças quando você decidiu, então, validar seu diploma e começar essa busca para estar atuando aqui? Eu tenho 2 filhas biológicas e uma filha adotiva. Então, as minhas filhas biológicas tinham 3 e 4 anos de idade, então elas eram pequenas. A minha filha adotiva tinha uns 15 anos de idade. E como foi o processo? O que você teve que fazer para validar o seu diploma, a sua carreira aqui? E se esse processo é o mesmo ainda hoje? É o mesmo processo ainda hoje. Quando eu fiz a decisão, eu tive que entender a diferença entre estudar nos Estados Unidos por 1 ano ou por 3 anos. Essa é uma diferença crucial. Para ser advogado aqui nos Estados Unidos, normalmente quando a pessoa é americana, a pessoa vai para a universidade, estuda por 4 anos e depois estuda por 3 anos mais para fazer o mestrado em Direito. O mestrado aqui nos Estados Unidos, para você ser licenciado para atuar como advogado, é somente a nível de pós-graduação e não a nível de bacharelado. Então eu tive que decidir, eu vou fazer o de 1 ano ou o de 3 anos. Eu decidi fazer o de 1 ano, que foi muito bom, é mais rápido, você paga menos, é claro, porque não é barato, mas depois fica um pouquinho mais difícil e a gente vai falar sobre isso quando a gente falar da parte do exame da ordem. Então, uma vez que você decidiu, então, validar o seu diploma, como foi esse processo? Você escolheu a faculdade, o valor disso, e pensando em 2 advogados, o advogado que está no Brasil e que é lá do Brasil, fazer essa faculdade aqui para então começar a trabalhar aqui, e a pessoa que já tem o visto, tá aqui, né, acompanhando o marido, como você veio com seu esposo, ou seja, para ela então começar esse processo já morando aqui, né? Entendi. Olha, eu não tinha muitas opções. Eu sou aqui da área de Dallas, no Texas. Meu esposo já tinha um trabalho aqui, então eu não tinha muita flexibilidade de deixa eu achar uma universidade em outro estado. Então eu tinha que ficar aqui na área de Dallas. Na área de Dallas, a única universidade, quando eu estudei, disponível para eu fazer esse curso de LLM, Masters of Laws, de 1 ano, era somente na Southern Methodist University, na SMU. Então foi o único lugar que eu fiz, fui aceita e eu comecei a estudar. Mas para as pessoas que estão fora dos Estados Unidos, tem uma variedade de universidades que aceitam alunos internacionais, aonde você pode fazer um Google Search de LLM, e várias universidades em vários estados nos Estados Unidos, eles oferecem esse curso para alunos internacionais. Então o primeiro passo é a pessoa encontrar a faculdade e depois ver se a faculdade, no caso
do advogado estar no Brasil, se eles aceitam um estudante internacional, né? Se tem Correto. vaga ali e fazer o processo com ele. Isso. O visto também é pela faculdade. Eles emitem o I-20, aí depois que tem o I-20, a pessoa vai no consulado lá no Brasil para entrar nos Estados Unidos com o visto de estudante. E aí a pessoa entraria nos Estados Unidos e poderia trazer o esposo e os filhos menores de 21 anos. Tá. Então, como é esse processo na faculdade? Você faz a aplicação, o que eles olham para dizer, ok, eu quero ela como minha estudante, assim, quais os critérios que ele vai ver? O histórico no Brasil, o histórico da carreira dele, o que faz uma faculdade americana dizer, ok, eu quero você como meu estudante? Então, a outra distinção de como ser aceito numa universidade aqui ou lá no Brasil é que a gente não tem o vestibular, né? Para você ser aceito. Você faz uma aplicação, paga uma taxa e aí você envia vários documentos e eles analisam o seu profile para saber se eles querem ter você como estudante aqui ou não. Então, eu precisei enviar o meu diploma, tive que traduzir meu diploma, a carta de recomendação. Claro que eles olham a sua nota, se você foi um aluno, um bom aluno no Brasil, supostamente seria um bom aluno aqui nos Estados Unidos também. E normalmente isso acontece entre outubro ou novembro, faz o pedido em dezembro e recebe a resposta entre março ou abril para começar a estudar no fall, que é a meados de agosto do próximo ano. Uma pergunta para o advogado do Brasil. Sou advogada no Brasil, acabei a faculdade de Direito, fiz os 5 anos. Preciso ter passado no exame da OAB, já que eu vou fazer o bar aqui, é necessário ter passado no exame da OAB para ser aceito na faculdade ou não é um critério? Não é necessário, não é um critério, só tem que ter o diploma que a pessoa se formou em Direito. Então, eu tenho a minha OAB no Brasil, mas não é necessário. Então uma dica, né? Para você que, enfim, de repente está no 4º ano de Direito, começou o 5º, de repente, essa já é uma possibilidade, né? De você, depois da faculdade, já começar aqui o curso do LLM e aí já fazer todo o processo. Gostaria que você falasse um pouquinho pra gente sobre o custo desse curso, se existe bolsa, né? E qual o critério de bolsa e em que momento se pede? Logo no começo, ou tá no curso, passou por alguma dificuldade financeira, você pode pedir ali no meio? Como que funciona isso? Olha, o curso do LLM não é barato. Mas eu também vou dizer que é possível fazer pedido de bolsa de estudo. Então, algumas eu fiz no começo, quando eu estava fazendo a aplicação. O meu curso foi de 12 meses. Normalmente o LLM é por 1 ano. Eu fiz ali na metade do curso e eu também recebi alguns scholarships quase no final. Aonde eu fiz o LLM é muito caro. Custa 60 mil só das taxas da universidade e ainda tem mais custo de vida. Então, se você somar tudo, eles têm... Normalmente, cada escola vai mostrar quanto custo para você conseguir estudar naquela escola determinada. E na SMU é quase 90 mil por ano. Então, não é barato. Mas, naquela época, quando eu fiz, depois de todos os scholarships que eu recebi, que eu consegui bastante scholarships, no final da história, eu acho que se eu paguei $5 mil, eu acho que foi muito. O curso todo? O curso todo. Ou seja, fomos de 60 mil para 5 mil. É possível. É possível. É possível. Uma vez que você entrou, conseguiu ali o scholarship e começou as aulas, qual foi a maior dificuldade para você? E aí eu tô falando não só a questão de estudo, mas a questão cultural, dos amigos, né, dos colegas, né, de sala, dos professores. O que foi esse 1 ano para você, né? E aí eu tô falando do ambiente da faculdade, mas o ambiente também de esposa e mãe de crianças pequenas. Como que foi isso pra você? Olha, eu sou o tipo de pessoa que eu estudo bastante. Eu estudava bastante no Brasil, eu ainda estudo bastante hoje. Então, eu não tinha medo de ir pra escola, que eu sabia que eu ia ter que estudar bastante. Mas, quando eu decidi fazer, fui aceita, fui no primeiro dia de orientação, porque existe 5 dias de orientação antes de começar as aulas. Eu cheguei em casa depois do primeiro dia e falei pro meu marido, o que eu fiz? Ai, meu Deus do céu. Será que eu consigo? O que eu tô pensando? Eu vou conseguir. Só que demorou um dia. Fui dormir e no outro dia eu falei,
Consigo, com certeza. Se você me ajudar e as crianças ajudarem, ninguém ficar doente, eu acho que eu consigo fazer isso. É perseverança. Tem que ter perseverança. Com isso, foco. Com criança pequena, meu marido me ajudou bastante. É difícil quando a pessoa tem criança e principalmente quando é a mãe que está indo estudar, se não tem uma ajuda familiar, fica um pouco mais complicado. A questão da língua, eu já estava vivendo aqui por 5 anos, então o meu inglês era muito bom. Não era excelente, porque para você atuar aqui e estudar, a gente está falando do inglês extremamente técnico. Mas se o seu inglês não é extremamente técnico, depois que você entrar nas aulas, isso desenvolve a cada dia, caso você queira ou não. Então, o ajuste da família, sim, a gente tem que considerar. Sim. Mas, uma vez que você faz essa decisão, você tem que ir até o fim e só parar quando recebe aquele diploma. E o ambiente dos colegas de classe, da equipe, né, de professores, acadêmica, como foi isso? Olha, quando você vai para fazer o curso do LLM, você faz junto com as pessoas que estão fazendo o Juris Doctor, que é o JD, os americanos que estão fazendo o curso por 3 anos. Então, na minha turma, eu lidei com 34 alunos internacionais. Uau! Então, eu tinha amigos da China, da Arábia Saudita, da Itália, do México, do Brasil. Então, eu tinha várias pessoas de vários países. Então, era um grupo bem chegado de alunos internacionais que estavam passando pela mesma situação. E ali a gente também tinha que lidar com os alunos americanos. Do mesmo jeito que eles aprendem nas aulas, a gente tinha que aprender também. Então foi bem interessante essa interação entre os alunos internacionais e os alunos americanos aqui estudando direito. Alguma coisa, assim, desse primeiro ano que você faria diferente? Não faria nada diferente. Não tem uma coisa que eu pense que eu faria diferente. Como que né, se ainda é igual hoje, a carga horária de um curso desse? De que horas a que horas e o quanto você tem que se dedicar quando você sai da sala de aula? São 12 meses, mas na verdade é da metade de agosto até metade de dezembro. Depois é da metade de janeiro até a metade de maio. Não tem como fazer um curso desse como aluno internacional se você estiver trabalhando. Então, é full time. Quer dizer que você tá indo pra escola o tempo inteiro? Não, tinha dias que eu só tinha aula umas 9 da manhã, outras 4 da tarde. No outro dia, talvez eu tivesse 3 aulas. Mas a preparação que você tem antes de ir para uma aula, porque os professores, o jeito de ter aula aqui, de direito aqui nos Estados Unidos, é bem diferente do que lá no Brasil. Em que sentido? O que eles esperam é que eles te dão o conteúdo da aula e lá no Brasil, normalmente o professor, ele recita. Esse aqui é o Código Civil, isso aqui é o que a gente vai aprender, são a lei do inquilinato, ele fala o que é isso. Aqui é mais sobre a case law, então é mais sobre jurisprudência. Eles dão toda a matéria de antemão, você tem que saber o que vai ser discutido e para isso leva muitas horas para você estar familiarizado com o que vai ser discutido dentro das aulas. Então, tem que ser full time, tem que ser tempo integral por esses 9 meses de estudo. Isso é importante falar porque a pessoa que, né, enfim, tá no Brasil saber que não vai conseguir trabalhar, ou seja, se necessitar de uma renda, né, para cobrir os custos, isso não tem como, né? Então, e também pela carga horária após, né? Quando você volta para casa, né? De que você ainda vai ter coisas para fazer, para entregar para os professores. Exatamente. Eles oferecem algum suporte quando acaba o curso? Networking, suporte para você entrar em algum escritório? Algo que já está dentro da faculdade te dá suporte, ok? Você acabou esse 1 ano de curso, então agora quais são os próximos passos? Existe esse suporte da faculdade? Existe desde o começo. Também para alunos americanos é muito mais forte. A maioria dos alunos internacionais, quando eles vêm para cá, eles fazem esse curso e depois eles voltam para os seus países. No meu curso, como eu mencionei, nós éramos 34 alunos internacionais, talvez 25
25, 28 deles voltaram para os seus próprios países. Então, a maioria de alunos internacionais não ficam, eles voltam. Mas para as pessoas que decidem ficar, as universidades normalmente ajudam. Então, eles fazem networking com escritórios de advocacia aqui nos Estados Unidos. E não é que eles ajudam os alunos internacionais a acharem um emprego. Escritório para estar trabalhando. Isso eles não fazem, mas eles assim abrem a porta para você entrar em contato. As pessoas que sabem, né, e que é a indicação da faculdade que fizeram um curso com ele. Isso, sim, eles ajudam sim. E ajudam os JDs e ajudam os LLMs, os americanos e também os alunos internacionais. Então, se você é advogado no Brasil, você não precisa ter o exame da OAB, você precisa só, né, ter terminado os 5 anos para então fazer esse curso aqui. Fez o curso aqui, e aí tem um outro step, que é o exame da OAB, que é o Bar Exam que tem aqui. Como foi esse processo para você? Como é que funciona isso? Eu queria que você falasse também um pouquinho de que você tem que escolher a área que você vai atuar. Então, explicar um pouquinho disso. Olha, o Bar Exam é a parte mais difícil desse processo todo. É difícil ser aceito, é difícil conseguir ir pro mestrado, estudar, fazer o mestrado em outra língua, sim, é difícil, mas a gente consegue lidar com essa parte. A parte de fazer o exame da ordem realmente é bem difícil. Não é impossível. Sim. Não é impossível. Mas é difícil por algumas razões. Primeiro, é em outra língua. Nós não estamos acostumados a fazer o formato da prova como os americanos fazem o formato da prova, mas aqui está a parte mais difícil. Um americano, ele faz o curso de Direito em 3 anos. Um estrangeiro faz o curso de Direito, o LLM, por 1 ano, porque eu já mostrei que eu tenho a capacidade mental de ser um advogado, eu já tenho meu diploma lá do meu país, nesse caso o Brasil. O problema é que se eu estudei só 1 ano, eu vou ter que fazer o exame da ordem baseado nos 3 anos de estudo, mas eu não estudei pelos últimos 2 anos. Então eu preciso abrir o livro, estudar por mim mesma. Existe ajuda de cursos didáticos onde eles ajudam a pessoa a fazer o exame da ordem e estudar e se preparar, mas passar pela primeira vez pode ser um desafio. Então tem um curso preparatório, né? Várias possibilidades. Para te ajudar com as questões e eu imagino até com o tempo da prova. Qual é o tempo da prova e quantas questões? Ok, o exame da ordem, agora eles têm um mais uniformizado nos Estados Unidos, o Bar Exam. O Bar Exam. Bar Exam são 2 dias, 3 horas de manhã, 3 horas de tarde, no segundo dia 3 horas de manhã e 3 horas de tarde. E sim, existem vários cursos que te ajudam a entender o formato da prova e como se preparar para as 3 diferentes fases do exame em si. Do exame. Você teve dificuldade em alguma parte específica? É o quê? Múltipla escolha e escrita? O que é exatamente? Só parte... Não tem parte oral? Não existe parte oral. Tem a parte escrita e tem a parte de multiple choice, de escolha, A, B, C, D, E. Depende de cada pessoa, ok? Eu tenho amigos que a parte A, B, C, D, E é a mais fácil para eles. Para outras pessoas já fica mais fácil sentar e escrever. A minha parte foi a mais difícil, foi a parte do multiple choice, porque se você pegar ali e escolher a resposta incorreta, acabou. Sim. Perdeu a pergunta. E você faz a prova específico para a área? A prova é específica? Ou não? Prova é geral? A prova é geral. E em que momento você diz, ok, eu quero trabalhar com imigração? Em que momento isso acontece? É depois do Bar Exam? Quando eu decidi que eu queria ser advogada aqui nos Estados Unidos, porque eu estava sendo voluntária na área de imigração, eu sabia que eu queria ser advogada na área de imigração. Aí eu fui para a escola e consegui o Bar Exam. Mas tem gente que vem pra cá, estuda e depois decide qual a área que quer atuar. Então, você pode ser de uma maneira ou de outra maneira, mas depois que a pessoa recebe o exame da ordem, o Bar Exam, você tem que decidir qual é a área de atuação. Mas o exame da ordem em si é igual para todo mundo. Porque no Brasil nós temos a prova geral, né, ali, né, da OAB, e você tem a segunda fase, quando você passa, que é específico, a penal, trabalhista. Aqui então não é desse jeito. Não é assim. Interessante saber disso. Dan, o que mais você poderia falar pra gente, pra alguém que tá no Brasil ou tá aqui e deseja, enfim, entrar nessa área, assim?
que foi mais desafiador para você e que você falaria, foca nisso, né? Ou seja, no inglês, ou se você tem mais dificuldade, enfim, de lidar com prova, ou se você tem mais dificuldade de ir para outro país para estudar, né? Porque a gente pode pensar também num advogado, né? Já formado, com família, que vem aqui muitas vezes fazer esse curso, porque vai acrescentar para ele no currículo dele no Brasil, como você disse, dos 34, 20 e poucos voltaram. E tem aquele que vai ficar aqui, assim, o que foi mais desafiador que você falaria para as pessoas, ok, se atente mais a isso? Eu diria, primeiro, o caminho não é fácil, mas eu diria assim, olha um passo de cada vez. Você tentar ter todas as respostas até o final, se você só olhar para o quanto tem que pagar por ano, você já fala, ai, talvez eu não consiga. Mas faça a aplicação, veja se você consegue o scholarship, depois vê se consegue o visto, vem pra cá com a família, saiba que vai ser difícil, mas que é possível. Eu conheço vários, eu também sou testemunha disso, das dificuldades que apareceram no meio do caminho, que as pessoas conseguiram fazer. Só precisa de perseverança e não pode desistir, porque fácil não é. Eu acho que, de repente, não olhar a imagem toda, né? E olhando devagarzinho. Como você vê, existe mercado pro advogado brasileiro atuar aqui? Existe demanda do mercado, né? Aqui jurídico, existe uma demanda de advogados. Tem mercado para quem quer vir trabalhar aqui? Na parte específica para advogados brasileiros, existe uma demanda. Ok, deixa eu fazer uma distinção aqui. Existe o trabalho com escritórios pequenos, existe a demanda de escritório que eles lidam com advogados que têm a sabedoria da lei brasileira, e a maioria das vezes esses escritórios são escritórios grandes. Então, para você conseguir ter o acesso a esses escritórios grandes, você tem que ir para uma universidade conceituada, e você tem que ter boas notas e tem que ter excelentes notas quando você está estudando, fazendo o mestrado aqui. Então, na área de atuação também para lidar com tipo contrato, direito tributário, que tem a ver um pouco com a tributação, quais seriam as implicações de lidar com uma empresa brasileira, com petróleo lá do Brasil. Existe a área, com certeza, para advogados brasileiros atuarem aqui nos Estados Unidos. Uma pergunta antes da gente terminar. O que ninguém te contou sobre advogar nos Estados Unidos e você gostaria de saber? E a outra pergunta é: como foi pra você, assim, a primeira vez? Você tá entrando numa audiência e você olhou pra trás e você se viu lá no Brasil e realizou esse sonho de estar aqui? Olha, o que ninguém me contou é que, assim, a gente trabalha bastante no Brasil, mas aqui nos Estados Unidos a gente trabalha muito. Uau! A gente trabalha muito, muito mesmo. Quando eu comecei a trabalhar, eu trabalhava 6 dias por semana, então só tirava o domingo. Agora eu trabalho 5 dias por semana, mas eu também trabalho 6 dias por semana, porque assim, para a gente conseguir lidar com os clientes, lidar com os casos e também lidar com o networking, conseguir fazer palestra, conseguir encontrar pessoas da mesma área, a gente tem que fazer isso sábado ou domingo ou à noite. A gente trabalha bastante. Vou falar, a gente tá gravando domingo. É domingo. Só pra vocês saberem, 5h30 da tarde. 5h30 da tarde. Só pra vocês entenderem. Mas a outra coisa é que a parte das férias no Brasil, que são 30 dias, não é a mesma daqui. Se você tá trabalhando no escritório de advocacia, você tá começando agora, você vai ter 10 dias de férias, então são 5 dias úteis, que normalmente você coloca aí no meio, na primeira parte do ano, 5 dias úteis, na segunda parte do ano, 5 dias úteis, talvez 7 feriados nacionais, porque aqui a gente não tem tanto feriado como tem no Brasil. Essa parte é muito diferente, pode ser desgastante, mas é assim, essa é a natureza de como a gente trabalha aqui nos Estados Unidos. Mas quando eu fui para a corte pela primeira vez, eu lido com imigração, só faço imigração. E quando eu me vi atuando numa área que eu queria atuar, eu amo fazer o direito de imigração e ajudar as pessoas nessa área, que eu também precisei de ajuda há um tempo atrás. Ainda parece quase que um sonho, já são quase 13 anos de atuação e graças a Deus e com a ajuda da família e com muita perseverança de pensar que eu comecei, fiz uma decisão
e agora tô atuando por todos esses anos. É muito maravilhoso ter esse sentimento de que eu consegui, não só no Texas, mas também em Nova York agora, né? Muito obrigada. Muito Obrigada. obrigada. Você, linda. Se você tá no Brasil ou em qualquer lugar aqui nos Estados Unidos, esse vídeo chegou até você. A Dani é advogada de imigração, com uma expertise absurda. Posso falar como pessoa, né? Não só como amiga, como admiradora do trabalho dela, mas já fez o nosso processo aqui de green card, de cidadania, e eu tenho um grupo de mais de 6 mil mulheres aqui, o Clube das Brasileiras no Texas, onde a Dani ajudou várias pessoas, já passou por diversos escritórios de grandes nomes aqui nos Estados Unidos. Então espero que esse vídeo, para você que é advogado ou qualquer pessoa que queira morar nos Estados Unidos, ter uma carreira aqui, para você ver que é possível. Então aqui são histórias reais, né, de mães, esposas que vieram pro Estados Unidos se reinventar, e como a gente diz aqui, não é fácil, mas é possível. Então vou deixar aqui o contato para Dani, você que precisa de qualquer ajuda na área de imigração aqui nos Estados Unidos, ela pode ajudar você, seja como investidor, como estudante, enfim, qualquer tipo de visto, ela tá aqui para te ajudar. Obrigada. Obrigada, linda. Obrigada. Obrigada.